E aí, meus amigos são paulinos, estou aqui novamente neste sábado trazendo mais um vídeo no canal com esse pós-jogo do Tricolor que foi derrotado lá em Salvador pelo placar de 2-0 pela equipe do Vitória, resultado muito ruim com uma atuação muito ruim também da equipe do São Paulo. Aguardar aí agora o término da rodada para ver a real classificação do São Paulo no Campeonato Brasileiro. E aí já começa com certeza a pressão sobre Roger novamente. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com esse pós-jogo do Tricolor. Então, Vitória conseguiu um triunfo importante, conquistou 3 pontos contra o São Paulo, 2-0. É curioso, porque eu vi o jogo aqui na redação e depois eu coloquei os melhores momentos, Calçade. São Paulo fez uma partida ruim, o Vitória foi melhor, mas assim, no primeiro tempo, teve um monte de lance, que é aquele lancezinho que muda a rota para a direita ou para a esquerda. Muda tudo. Tanto que a gente... Uma coisa é o resultado, óbvio, isso é incontestável. A outra são os caminhos desse resultado. Exatamente. O São Paulo tinha no ataque, ele não tinha Luciano, ele não tinha Caleri, o Lucas está machucado, então já há um tempo. Então, o ataque, ele tinha Arthur, André, Silva e Ferreirinha. E o São Paulo, no início, levou muito desconforto para o Vitória. Sim. O início de São Paulo não foi ruim para um time que está jogando mesmo. fora de casa e está desfalcado. O Vitória marca o gol, mas até marcar o gol, a postura tática era o Vitória desconfortável e o São Paulo subindo a marcação. E aí você olha e tem assim, a ideia do treinador muito presente. O grande erro, né? Esse é o gol do Vitória, numa tremenda bobagem, assim, 2 erros. São 2 jogadores livres, Sim. uma entrada da área e outro no interior. E eles conseguem, assim, se entender, fazer uma conexão. Mas o São Paulo tinha movimentos de subir a marcação e de encaixes que incomodavam o Vitória. Sem dúvida. O Vitória não conseguia transitar do jeito que queria, não tinha bola longa, não ganhava essa bola. Então o São Paulo estava bem. Não se pode dizer que estava ótimo. Nossa, a bola mas que passou na frente do Estava André péssimo, Silva. não estava. Aí o gol determina uma outra situação. E você vê, esse lance é um lance incrível, né? Isso pode mudar a história do jogo. Agora, o resultado para o Vitória é injusto. Cara, Vitória jogou o que podia jogar e saiu com o triunfo, né? Mas assim, o resultado é sempre aquele que prevalece, ele é soberano. Mas o São Paulo não teve uma postura no primeiro tempo equivocada, não. Ele executou bem as ideias do Roger. O que ele não conseguiu foi, a partir disso, ser contundente a ponto de marcar o gol. Eu costumo dizer, né, Calçado, que tem 2 coisas. Tem o jogo jogado e tem os lances decisivos. Então, nem sempre o time melhor no jogo jogado é melhor nos lances decisivos. Você tá me entendendo? O São Paulo ele jogava melhor. Ele tinha, até sofreu o primeiro gol, ele tinha chegado, já tinha criado algumas situações, faltou contundência na hora de decidir, o São Paulo não tinha seus melhores atacantes em campo hoje, não conseguia decidir. E mesmo quando o São Paulo era melhor e controlava o jogo, ele permitia sempre jogadas perigosas, especialmente quando ela caía nos pés do Kaiser. O Kaiser sempre era alguém perigoso. E aí vem o gol de bola aérea. Acho que ali é uma falha coletiva do São Paulo na marcação da bola aérea. Eles não entenderam a possibilidade que havia, né? Marcou todo mundo para trás da bola e deixou o espaço à frente, onde o Kaká finalizou sozinho. E a assistência, ela é dada num lance de cabeça, que é metade cabeça, metade ombro. Dividida, né? É uma casualidade na jogada. Sem dúvida. Os jogadores do São Paulo falaram, não, Vitória chegou uma vez. A questão da eficiência é indiscutível, é o número. Mas mesmo na parte em que foi eficiente, o Vitória se beneficiou de uma jogada que ele próprio construiu, mas de um jeito diferente de qual era a ideia. Depois vem a expulsão, né? Sim, aí o Lucas jogou um lance daquele completamente infantil. Mas eu não quero de maneira nenhuma soar como alguém que acha que o Vitória não mereceu vencer. Não, então. Ou deve atribuir a vitória apenas à sorte num lance que conseguiu fazer o jogo foi conduzido. Não, o jogo foi assim. Porque, assim, no final das contas, ganha o jogo quem consegue aproveitar as oportunidades que cria. Sim, mas sem dúvida. E quando eu falei houve lances que é para direita, eu faço o Sport Center diariamente com o André, já citei isso algumas vezes. Eu gosto muito do filme do Woody Allen, o Match Point, que é essa metáfora da bolinha bater na fita do tênis. Aliás, amanhã Sinner é o cara. Passa ou não passa. Ela não tem uma técnica que defina isso, também não é só sorte, mas bate e vai para lá, futebol, é a bola que bate na e trave. volta para cá. E se você repara nos melhores momentos, o Vitória faz esse gol
No lance seguinte, o André Silva, uma jogada super certa, coordenada, chuta o goleiro, faz uma grande jogada. Isso. Essa é a beleza do futebol, é que a gente esquece. Não, e aí mete do Lucas Arcanjo. Sem dúvida, sem dúvida. E é isso que derruba treinadores. É isso, vai ser treinadores. É isso que gera... Pode ter certeza que o mundo tá caindo nas costas do Roger Sim, hoje. E olha, depois da expulsão, ele consegue ainda montar um time, faz as substituições, e o São Paulo continua brigando pelo jogo, continua chegando no ataque. Mas aí, com um a menos, em algum momento vai faltar gente atrás. E aí vem aquele passe maravilhoso do Baralhas, que é um negócio de cinema, e dá um calcanhar de letra. Sim. E deixa o Ramon na cara do gol. Aí... E depois da jogada em que os atletas ali se confundiram e se chocaram dentro da área. Né? O conserto foi impecável, porque o passe de letra de calcanhar é lindo e a conclusão foi muito boa também. Sim, a história do Vitória no jogo é conseguir superar um primeiro tempo que não foi dos mais agradáveis, pelo menos em boa parte dele. Era uma marcação que incomodava, porque é uma marcação que te impede de jogar. Então, você olhando só para o movimento dos jogadores do São Paulo, quando a bola do Vitória transitava, sempre tinha os gatilhos e os caras... Isso é trabalho já da ideia do Roger. Né? E os caras subiam bem. Os jogadores de São Paulo subiam bem. Incomodava, a bola rodava. E o Vitória se incomodou demais, porque o Vitória não chegou no Barradão em casa para ficar lá contra o fundo do campo e o São Paulo pressionando. Ele foi para jogar, para ganhar o jogo, mas ganhou de outras formas, que é o que o jogo te apresenta. Ele te apresenta uma dificuldade e, nesse caso, o Vitória resolveu da melhor maneira possível, foi feliz, um belo resultado e o São Paulo se complicou fora de casa. Agora, é um elenco pequeno. Você não tem o Caleri, as coisas mudam. Luciano, aí é uma mudança radical. Sim. Não é todo jogo que o Ferreirinha vai fazer 3 gols. A expulsão é incontestável, indiscutível. Não dá para detectar qualquer maldade, é um lance de atraso, mas a decisão tomada de ir com o pé acertou o rosto do adversário. Isso é um lance de manual para cartão vermelho. Acertou com violência, né? Cheio, né? Aí, ó. Um negócio... Não é possível não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Para mim, a expressão que a gente usa no dia a dia do futebol é um lance infantil. Ou juvenil, como alguns chamam. Essa bola nunca pode defender dessa forma. Eugênio, assim, olhando lá, o São Paulo começou a rodada como vice-líder. Sim, o Palmeiras pode, obviamente, abrir, não em relação ao São Paulo, em relação a todo mundo. Começou muito bom do Palmeiras, que enfrenta o Corinthians nesse domingo. Mas pegando o São Paulo, os últimos 5 jogos de brasileiro. Na Sul-Americana, ontem a gente, até no Sport Center, eu e o André analisávamos a diferença de performance dos brasileiros na Libertadores versus Sul-Americana. Na Sul-Americana, só um brasileiro venceu, foi o São Paulo fora de casa. No brasileiro, os últimos 5 jogos, 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. A vitória, o 4-1 contra o Cruzeiro, o empate, o Inter fora e 3 derrotas. Tentando separar resultado de futebol. Eu sei que muitas vezes não é possível, mas tentando. O São Paulo está apresentando um futebol minimamente competitivo, se vê o trabalho, ou é uma janela e uma amostragem de 5 partidas ruim do São Paulo nesse sentido? Eu acho que tenha sugerido a possibilidade dele brigar pelo título. Essa não é a realidade do São Paulo. Então ele deu uma arrancada, conseguiu alguns bons resultados ainda com o Crespo, depois da chegada do Roger, e ele agora está entendendo a realidade do campeonato, o que é o Brasileirão de fato, e ainda mais agora que começam as competições paralelas. Quer dizer, ele já tinha uma competição paralela no início, que era o campeonato estadual, mas ele não vai até o final, e ele tem ali uma possibilidade de trabalhar melhor o Campeonato Brasileiro, mas agora já começou a Sul-Americana. Mas aí você poupa jogadores, ok, poupa jogadores, mas o elenco vai, a comissão técnica vai. Não é que você poupa, o cara tá na casa dele dormindo. Não. Ele tá lá no banco. Quem fez isso foi o Vasco, né? O Vasco, o Renato lá com o pé... Cara, assim, a gente tá no momento... Hoje estava fazendo o jogo do Barcelona e o Espanhol, a gente tá no momento que a gente... Claro, você tá vendo o jogo, a tua vida naquele momento tá paralisada naquele jogo. Sim. Você tá pensando em outra coisa. Você tá vendo para se divertir, para curtir. Uns que tem muito envolvimento emocional, estão ali aflitos. Tudo que está em volta, no entorno do jogo, naquele momento não existe.
Por que eu estou falando isso? Porque se o calendário no mundo, para grandes equipes, ele está tão assim, devastador que em qualquer nível ele tira a beleza do jogo, ele tira a qualidade do jogo, o excesso tira. E infelizmente a gente não leva isso a sério. Então a gente se analisa, você vai para o jogo, perdeu hoje. Perdeu por quê? Não importa. Se estava sem o centroavante, sem dois jogadores importantes no ataque, se a reposição faz o time cair muito, se o time viajou 5.000 quilômetros e é assim, e isso vai gerando um desconforto enorme, porque você vai tirando essa capacidade de competir. E isso estava presente, inclusive, no jogo do Barcelona, que tomou do Atlético na semana, na Liga dos Campeões. No sábado tem um jogo que é um derby, mas há um desnível técnico contra o Espanhol. E na terça-feira tem o Atlético de Madrid outra vez. E Lamine Yamal, que é um cara que pode decidir o jogo, e o Pedri, que é um cara que lê o jogo e ativa o time, eles ficaram o tempo todo dentro de campo. Então, e o Atlético trocou 10 jogadores, jogou assim. O Atlético tirou todo mundo hoje. O Barcelona não, o Barcelona está decidindo o título. Era um jogo que poderia, e ao que tudo indica, pode ter sido o jogo do título. A diferença é de 9 pontos para o Real Madrid. E os principais, que precisam jogar muito no meio de semana para reverter um 2-0, cara, ficaram dentro de campo. Isso tira a capacidade de qualquer time de competir na exigência do 100%, que é quem está vendo que é 100%, quem está na arquibancada que é 100%, quem está julgando que é uma atividade máxima. Perfeita. E, cara, é muito difícil isso. Então, você tem que lidar com isso. Jogar Sul-Americana, Libertadores e brasileiro, Copa do Brasil está vindo aí. É a Copa do Brasil, isso. Todos eles são campeonatos continentais. Ou jogar em Belém do Pará, como fez o Vasco, é logo ali. Sim. Como é para o Remo descer e ter que disputar, às vezes, 2 jogos fora de casa, porque você imagina o Remo fazendo isso aqui, indo e voltando. Cara, é terrível. Não, o Remo faz o tempo todo. Né? Terrível, terrível. O Fortaleza, quando estava, era assim. Cara, é preciso entender um pouco o que compõe o jogo. Sim. Mas ninguém entende, agora que a torcida começa a massacrar, o dirigente pega e dá uma cabeça, e geralmente é do treinador. Vamos ouvir o Roger. 10 nesse campeonato. Só foram 10 Já. E hoje em dia a receita mudou, hein? Tem técnico caindo líder do brasileiro, tem técnico goleou, cai. Esse ano o repertório estava mais variado. Vamos ouvir o Roger Machado, técnico do São Paulo. É difícil você dizer numa derrota do que você conseguiu atuar bem grande parte do jogo, né? A gente controlou a equipe do Vitória no primeiro tempo inteiro, né? Criamos as melhores oportunidades, mas falhamos, né, numa segunda bola de bola parada, né? Uma jogada que a gente sabia ou a gente sofreu um contra-ataque ou teria, né, uma jogada de bola parada do adversário, que seriam as formas mais claras que talvez o adversário fosse conseguir levar vantagem, né? Então, ali a minha exaltação um pouco mais clara ali foi por causa disso, né? Eu sou calmo de fato, né? Mas às vezes eu também fico um pouco mais exaltado, mas nada que comprometa ali, né? Eu tenho que estar sempre concentrado para extrair as melhores questões e passar para os atletas, né? Do jogo, o que falar de um jogo, né, que a gente controla bem o adversário, toma um gol de bola parada e depois toma um gol de contra-ataque. Né, e no momento que a gente já estava, que eu abri o time mais, né, mesmo com a menos, a gente dominou o Vitória, né, não finalizamos tanto a meta porque eles concentravam 8, 9, 10 jogadores atrás da bola e naturalmente você sofre os contra-ataques, né, e um desses ocasionou, né, numa saída da linha, né, e por consequência um desequilíbrio que gerou o segundo gol, né? São ensinamentos que tem que ficar, foi o que eu falei para os atletas, tem batalhas que você ganha e perde, mas você precisa saber porque perdeu, né? Entender que, né, se você está bem na partida, você tem que ferir o adversário, tem que sair na frente do placar, que a gente sabia que, né, pelo ambiente, né, isso ia nos dar mais campo, mais tranquilidade para jogar. Né, agora é consertar o que a gente precisa, né, sobretudo nesses 2 aspectos, né, do contra-ataque e nessa disputa de bola aérea em fase defensiva, né, e para o próximo confronto. É que
toda e qualquer observação ele fica prejudicada depois da inferioridade de um jogador, né? E ainda mais quando ali pelos 35, acho que foi quando eu tirei o Daniel, né, para colocar o Luca aberto e trazer o Arthur para dentro. Naturalmente você fica um pouco mais frágil no meio, né? Mas era uma aposta em função que a gente tinha um relativo domínio ali, o adversário estava nos machucando nos contra-ataques, né? E foi num desses que aconteceu o gol, né? A importância do Marco, o Daniel no meio, ela é muito importante, mas, né, também com a figura do Bobadilla, que não pôde estar hoje, né, a gente também tem um peso diferente, né? Não tive a presença do Pablo, né, que infelizmente se machucou, né? Mas novamente, né, a derrota a mim não passou por uma má atuação, né? Passou por questões pontuais, né, tanto defensivas como, né, a nossa incapacidade na criação das oportunidades e convertê-las em gol. Vamos lá, pode entregar mais números do São Paulo desde a estreia do Roger Machado: 8 jogos, 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, aproveitamento 54,2%, 10 gols marcados, 7 sofridos. André Kfouri, quero te ouvir sobre o São Paulo. O momento, não só o jogo de hoje, mas esse momento, essa amostragem de 8 partidas com o Roger. 8 partidas é muita coisa na cabeça de algumas pessoas que acham que na nossa cultura de futebol já é possível cobrar, como disse o Calçade, o 100% de um técnico que mal chegou num clube, com a particularidade que a gente precisa sempre colocar no debate, que é o ambiente de clube que o Roger encontra, por que ele foi contratado, o que se pensou a respeito da chegada dele, principalmente em certos setores da torcida, que já não queriam que ele tivesse sido contratado no momento em que a contratação foi anunciada. Ele tem que enfrentar tudo isso como um barulho que o persegue 100% do tempo, enquanto ele tenta fazer o trabalho dele, que é dirigir o time nas raras possibilidades de treinar entre jogos, fora considerar tudo que um técnico no Brasil precisa considerar, que é o desgaste dos jogadores, a necessidade de dar um pouco mais de descanso para alguns, as viagens, etc. Isso está diante de todos, mas o Roger lida também com essa bagagem, que é a bagagem de ter sido rejeitado antes mesmo de fazer o seu primeiro jogo pelo São Paulo. Ele inicia vencendo, depois perde, fez um jogo bem interessante contra o Cruzeiro na rodada anterior, venceu o Cruzeiro, que é um time tecnicamente melhor do que o São Paulo, mesmo que a gente leve em conta tudo o que aconteceu com o Cruzeiro até agora. E hoje o jogo é aquilo que a gente tentou contar aqui para o fã de esportes que não assistiu. O São Paulo poderia ter tido um outro resultado na tarde de hoje contra o Vitória, se as coisas que acontecem num jogo de futebol tivessem pendido para um lado em vez de pender para o outro lado. Mas não dá para dizer também que o São Paulo jogou bem, que o São Paulo fez uma partida de alto nível. Não foi o que aconteceu. O São Paulo não controlou o jogo mesmo no 11 contra 11, teve uma ou outra oportunidade, não foi muito. O Vitória teve a sua, conseguiu numa jogada que uma parte dela foi casual, evidentemente que havia uma jogada ensaiada, a bola levantada para a área. É claro que o Vitória queria aquilo que ele conseguiu, mas não daquela maneira. Essa que é a diferença. E depois da expulsão, o trabalho do Roger e dos jogadores que ficaram em campo, obviamente ficou muito prejudicado e muito mais difícil. O Vitória soube fazer valer o homem a mais que tinha e encontrou espaço pelo lado esquerdo, não apenas uma vez, e conseguiu ganhar o jogo. Conseguiu fazer o gol que encerrou a questão de quem vai vencer, quem vai ficar com os 3 pontos. E o Roger agora volta a lidar com esse barulho, que é assim, para onde ele vai, ele leva a mala dele, e dentro da mala tem o barulho de uma contratação que já foi contestada praticamente antes de ter sido finalizada. Num clube que permanece discutindo seus próprios e grandes defeitos administrativos, e não são poucos, e não são leves. A última notícia, a expulsão de 2 pessoas diretamente envolvidas no escândalo dos camarotes, e é muito importante a gente pensar, saindo um pouco de dentro do campo, porque essas coisas explicam porque o São Paulo tem o time de futebol que tem, enfrenta as dificuldades que enfrenta para ter melhores jogadores, e em última análise produz o futebol que produz, porque é o seguinte:
Essas duas pessoas que foram excluídas do clube, que foram pegas com a mão na massa, e não devia haver discussão em relação à necessidade de expulsá-las do clube, estavam numa rota, ambas, de tomada de decisão máxima. Talvez uma delas, a ex-mulher do presidente que foi impedido, fosse a próxima presidente do São Paulo. Então, se esse escândalo não acontecesse... Opa! As pessoas diretamente envolvidas em algo absolutamente condenável poderiam estar na mais alta esfera de comando da instituição. Isso ajuda a explicar, muitas vezes, o que acontece dentro do campo. Embora muita gente vire e fale assim, isso aí é política, eu quero ver meu time ganhar, como se as coisas não estivessem totalmente conectadas e uma não explicasse a outra. Isso está acontecendo no São Paulo.